Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator. E aqui tem uma pessoa muito especial. Eu acredito que seja o segundo homem mais ocupado no xadrez, que eu tive muita dificuldade de contactar e hoje, graças a Deus, pela disponibilidade dele, o carinho e o respeito, ele está aqui e eu preciso fazer esse elogio antes de começar e dizer, Júlio, muito obrigado, é uma honra lhe entrevistar. Eu conheço muito sua história, a sua produção de conhecimento, a sua contribuição com as novas gerações, e por você já passaram pessoas hoje que são grandes mestres, mestre FIDE, e continua sendo uma fábrica de produzir aí grandes campeões e bons alunos com boas atitudes desportivas. Então, Júlio, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade e pela coragem. E aí você diz, por que pela coragem? Porque tem gente, Júlio, que ainda me conhece há mais de 30 anos e fica assim, não, eu quero ver o roteiro, se tiver uma pergunta constrangedora, eu digo, olha, é mais fácil você me constranger do que eu constranger uma pessoa do xadrez. Porque cada pessoa do xadrez que demonstra um carinho especial com o xadrez já me conquista por essência, independente da conduta dele de caráter e tudo, porque eu acho que algo ele faz de bom. Então, Júlio, muito obrigado, fique à vontade, se apresente aí para o público, mas eu já posso dizer que é um mestre nacional, um grande professor, com formação em psicologia, então tem grandes contribuições aí para a gente conversar, e a gente vai fazer aquelas perguntas inicial, mas antes disso, a voz é sua e o lance está com você para se apresentar e a gente começar as perguntas. Seja bem-vindo. É um grande prazer estar aqui, Piscator. A gente tem muita coisa em comum, né? A paixão pelo ensino do xadrez, né? Não só de jogar, de conversas que a gente teve há muito tempo. Minha memória não é tão prodigiosa igual a sua. Antes da gente iniciar, lembrando o ano que nós conhecemos, 1997, foi isso? Exatamente. O primeiro Mercosul em São Paulo, e eu vou dizer onde foi. Foi na sala da biblioteca. Não foi a sala do terceiro andar, não. Lembro o ano e tudo, e tem aqui muitos anos aí para trás, né? E essa paixão que você tem com o xadrez, de ensinar, de mostrar para as pessoas o que é o xadrez, é o que mais me chamou, que mais me levou para o caminho do xadrez. Eu sempre gostei de xadrez. Meu pai me ensinou quando era bem jovem, tinha uns 7 anos mais ou menos, e eu jogava comigo, ensinava alguma coisa. E eu gostei do xadrez, tinha como um jogo legal, mas não era aquela paixão assim, avassaladora, né? Jogava com um primo, jogava com outro. Naquela época antiga, não tinha internet nem nada, era difícil jogar. Até que já bem para frente, aí, um mestre FIDE, hoje radicado em São Paulo, o Adriano Caldeira, Sim, me levou numa Adriano. escola que ele dava aula. E aquilo foi na hora, foi assim, paixão imediata. Eu falei, é isso que eu quero fazer, isso é muito legal. E na época eu mexia com bar e restaurante. E o povo da família achou que eu era maluco, né? Você vai fechar tudo para mexer com Por que xadrez? será, hein? Por que será? Quando conversava com o tio mais experiente, mais velho, ele falava igual você falou do seu caso, né? Sequestrador, quer dizer, o cara toma um susto que você é professor de xadrez, né? Um sequestrador tomar um susto que você é professor de xadrez, o tio tomava quase caía da cadeira, né? Você vai dar aula de xadrez, você é maluco. E, infelizmente, deu tudo certo, né? Quando a gente faz com paixão, com carinho, querendo realmente ajudar as pessoas, funciona muito bem. E eu sempre adorei dar aula de xadrez. Então, o pessoal, no princípio, me gozava muito, né? Um aluno melhorava, me ganhava um torneio. Eles não imaginavam a felicidade que eu ficava de saber que eu consegui passar todo o conteúdo, todo o meu conhecimento para o aluno. E, Ok. felizmente, vários passaram, mas o foco não era bem xadrez competitivo, meu foco. Era ensinar para as pessoas que beleza que é o jogo de xadrez, né? Como ajuda as pessoas, né, Piscador? Para a aula, para a concentração, para um concurso, para a vida, né? Esse realmente era meu objetivo, formar uma pessoa inteligente, uma pessoa que saiba pensar. Isso, Júlio, exatamente. Nós citamos aqui O não criar resultado dos torneios polêmicas, é né? consequência do amor, a gente sabe disso.
Tanto é que a gente se habitua a estudar xadrez, mas não é mais pelo torneio. Pode até jogar um torneio, é pela questão de saber que quando a gente aprende mais, a gente passa mais também para o aluno, né? Então, Exatamente. E tem o prazer de jogar assim. Eu falei assim, que a paixão avassaladora foi ensinar, mas o jogo de xadrez é um jogo que a gente curte muito, né? Quem começa a estudar, vê uma profundidade, vê que não, é uma atividade sem fundo, né? Você nunca acaba, você pode ir estudando, estudando, passar uma vida inteira estudando e ainda não vai cobrir nem 10% do xadrez, né? é verdade. Isso o Magnus Carlsen, né? A gente não vai chegar nem aos 5%. É verdade. Ô, Júlio, vamos entrar agora num assunto aí que você é especialista, que você é um psicólogo. Então, você falou aí que aprendeu com seu pai. Você tenta se lembrar, no período que está jogando, treinando com seu pai, você chorava ou se chateava quando perdia? A primeira pergunta é essa, para depois dizer agora na parte psicológica e a gente fazer um início assim para as pessoas entenderem um pouco. Você lembra desse momento, você pequeno, ganhando ou Então, perdendo e alguma coisa nesse sentido, não? na verdade, apesar de eu gostar muito do jogo de competição, de jogar torneios, eu nunca fui muito competitivo, né? Certo. Vendo alguns alunos meus passa mal, dor de barriga, chora, É. e Ô, é Júlio, difícil mas lidar com você isso, quando não? jogava com seu pai ganhava para você ou tentava não ganhar para lhe incomodar? Como era mais ou Tem um menos caso isso? muito bom nesse aí, Piscator, que é meu pai, quando me ensinou, falou assim: eu vou jogar com você, mas o dia que você me ganhar, eu nunca mais jogo. E eu achei que era uma piada. E foi verdade. A primeira vez que eu ganhei dele, ele nunca mais jogou comigo, nem uma vez na vida. Ah, que legal. Ô, Júlio, mas você lembra a sua primeira derrota com seu pai? Não, eu perdia todas, né? Era uma atrás da Perdia outra. Ele todas. jogava Então, ó, bem, ele tinha vê que conhecimento, ele interessante. estudava. Foi bom você dar essa resposta, porque assim, pode chorar ou pode não chorar, mas você já percebeu, Júlio. E agora eu estou perguntando para o profissional de psicologia. Você já percebeu que em outros jogos, qualquer outro jogo, as pessoas jogam e às vezes quando percebe que perdeu, nunca mais quer jogar. Parece que é uma Sim. relação de amor e ódio assim. É, e no xadrez, todos que eu entrevistei até agora aqui, que já são mais de 90 pessoas entrevistadas, todos falaram que na primeira derrota queria jogar de novo. É como se, mesmo não entendendo, sendo muito novo, a pessoa entendia que é com prática que se melhora o xadrez, porque em outros jogos, como tem um elemento do dado tal, a pessoa entende que o destino dela está para sorte. E Mas do você, como xadrez, professor, já deve ter é, passado pelo que eu passei, né? O é, aluno fala assim, perde, fala, nunca mais eu jogo. Mas é. volta e joga de novo, né? Então, Júlio, vamos entrar agora na psicologia e pode falar tecnicamente como psicólogo. Será, veja só, eu sou de educação física, não vou entrar na seara, só vou levantar a dúvida. Será que o fato do xadrez nos dá consciência que a gente só melhora fazendo autoanálise dos nossos jogos? Essa autoanálise passa a ser um elemento construtivo internamente para esse ser humano, e aí a derrota. Porque, assim, hoje tem muitos professores que têm a noção que cada derrota é um aprendizado. E cada ganho é um ensinamento. Por isso que quando ganha para o próximo, tenha cuidado que o próximo vem mais forte, porque ele aprendeu o seu jeito. Então eu pergunto a Sim. você, como você vê essa coisa de analisar a partida com essa melhoria do ser humano de se autoanalisar e levar isso para a vida? Pode ficar à vontade aí na sua opinião. Pois é, isso é uma das coisas mais interessantes do xadrez, essa parte psicológica. Que ele é muito ligado à questão de aprendizagem, ao cognitivo, à inteligência, mas essa parte emocional é extremamente importante no jogo E decisiva, e né? Às vezes decisiva. decisiva. Então, muitas pessoas pegam, perdi, sai com raiva e tem aquela velha máxima, no xadrez a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Isso. E tem o lado emocional também. Então, tem agora uns receitinhas de bolo aí, várias pessoas ganhando dinheiro com xadrez, felizmente, né? O filme Gambito da Rainha deu um boom no xadrez bem Foi uma grande, né? explosão. A pandemia ajudou as pessoas presas em casa se interessar por alguns cursos, inclusive xadrez, e
alguns desses cursos eu literalmente começo a rir, porque ele passa uma receitinha de bolo, né? Que É. talvez funcione com você, né? Fala, vai lá, você respira fundo, olha para o teto e pensa numa coisa agradável. É muito particular, não vai funcionar para cada um. E essa autoanálise que você falou é uma coisa muito dolorosa para o ser humano. É você reconhecer que você está errado, não é o padrão do humano. Perfeito, Júlio, Exatamente o contrário, perfeito. né? A gente transforma a realidade a nosso favor para não sofrer, né? Ah, eu perdi porque estava muito barulho, eu perdi porque é calor demais em É as Recife, eu desculpites, né? perdi porque os Desculpites. meninos me levaram. Exatamente. E isso é o comum da mente humana, sim. E no xadrez não funciona, você não vai melhorar nunca se você não fizer uma autoanálise, inclusive emocional, do que aconteceu na partida. Então você menospreza o adversário, você faz um lance muito rápido, Perfeito, Júlio. você não estava devidamente concentrado, por X motivos, isso tudo vai te fazer jogar muito melhor e vai te ajudar muito na vida, né, Piscator? Eu noto nos Verdade. alunos, né, mesmo os que não são profissionais, eles vão ficando mais maduros, eles vão sabendo pensar. Depois de 1 ano de xadrez, depois de 2 anos de xadrez, você vira outra criança. Não, Eu já peguei inclusive, alunos Júlio, eu lá. digo para os meus alunos que vai ter o momento da maturidade emocional. E aí eles perguntam como é que é. Eu digo, é quando você conseguir dizer assim: olha, eu não vou jogar esse torneio porque eu tenho um outro compromisso importante, um estudo, ou porque eu não estou me sentindo bem, me chateei com a namorada. Então, essa já é, para mim, uma maturidade emocional de saber quando é o seu melhor momento emocionalmente, porque você sabe que treinar e tentar compensar um problema que tem com a autoestima de ganhar, isso pode ser uma bomba terrível para a autoestima. E aí, qual é a sua opinião? Se você é favorável disso também, ou você também vê um outro lado aí, veja aí. Pois não, esse equilíbrio Pode me emocional é corrigir, viu? Que extremamente. eu não sou da área de psicologia, não. Sou curioso, leio, mas você aqui é que manda. Não, mas você falou certo, esse equilíbrio emocional aí é o que mais me impressiona nos jogadores de ponta, né? Você falou do Gilberto Milos antes, é uma pessoa sensacional, né? Um jogador sensacional. Já tive com ele, é uma pessoa muito equilibrada, né? Muito Eu chamo centrada. ele de enciclopédia humana, que é impressionante, viu? Pois é, muito conhecimento. E é exatamente isso, como que a pessoa consegue manter esse equilíbrio emocional para jogar profissionalmente, né? Tá bem, não tá? Imagina a situação do Vitor Korchnoi, a mulher e a filha presa na União Soviética, ele Ixi, tendo que jogar era um match pelo verdade, bem Campeonato lembrado. Mundial. É dificílimo, quer dizer, estou pondo um caso extremo aqui, mas é difícil. Você está com problema, você brigou em casa com a mulher, com a namorada, ou a menina brigou com a namorada e está lá sentada no tabuleiro. Tem que ter um equilíbrio muito bom. Isso é excelente para a vida, né? Você está irritado com o seu chefe, está te xingando, tem um desavença com um amigo, você ter esse equilíbrio para não brigar, não passar do limite, ou também não ficar totalmente retraído e aceitar tudo, né? Você ter o, de acordo com o seu temperamento, saber aonde que você pode chegar, como que você vai lidar com aquela situação de uma forma madura, inteligente, sem se queimar ali naquela situação, né? Aquilo que a gente faz, né? Depois arrepende pro resto da vida, né? Tá de Exato. cabeça quente, fez uma besteira, faltou equilíbrio emocional, né? E isso o Júlio, xadrez quando vai dando, né? você aprendeu a jogar, vou avançando agora na sua história. Quando você aprendeu a jogar, é, quando é que você se descobre professor e também associa de fazer um curso superior em psicologia? Porque, na minha visão, como amigo que lhe conheço, eu acho que encaixou muito bem, porque você preenche mais uma lacuna profissionalmente para o xadrez, né? Essa parte da psique, né? O termo é Sim. esse, psicologia estudar a psique. Então, isso foi proposital ou veio primeiro o interesse da psicologia e depois a ideia do xadrez? Como é que foi um pouco esse seu início aí de professor e curso superior? Eu sempre gostei muito das áreas humanas, né? De trabalhar nas áreas humanas. Certo. E, curiosamente, eu comecei na exata, eu comecei fazendo engenharia civil. E Ah, tá, que não interessante. gostava do curso, achava o curso muito chato, muito pesado, muito cálculo, muito frio, né? Isso, frio, E, na verdade. e naquela época, a engenharia era assim,
a sala de 40 alunos, 37 homens e 3 mulheres. Daí eu fui para psicologia, que é o inverso, né? Mistura 37 mais. mulheres, e aí os meus colegas da engenharia me viram e falaram assim, 37 mulheres e 3 viados. Aí eles falaram assim, pô, Ainda obrigado. tem esse preconceito também, né? Tinha, né? Você estava fazendo psicologia, né? Mas não, eu amei o curso, adorei o curso, muito legal, né? Áreas humanas são completamente diferentes. E eu pensava no xadrez realmente como uma ferramenta cognitiva só, Entendi. depois que veio o resto. E é uma ferramenta cognitiva fantástica, né, pescador? Maravilhosa. Eu tive esse contato com o Adriano, eu já fazia psicologia, eu tive esse contato com ele nessa escola, que eu fiquei maravilhado, né? O Adriano também é um excelente professor, É, também tem um livro muito bom, e ele é um ele tem professor um livro de sensacional. Mequinho, das partidas de Mequinho, ele tem um das Exatamente. escolas, muito bom. E ele é muito didático, ele sabe explicar muito bem. E lá, assim, a aula de xadrez dele era uma diversão. E eu falei, Entendi. puxa, é isso mesmo que eu acho que legal, né? Não Ensinar era o aquela xadrez. coisa muito pesada, né? Não, era brincando mesmo, uma coisa bem lúdica, né? E quando eu entrei na faculdade, quando eu passei para psicologia, eu acabei vendo que realmente é uma ferramenta que deveria estar em todas as Ah, escolas, né? Vocês estão falando entendi. agora de entrar, quem não conhece xadrez não sabe que ferramenta pedagógica incrível que é o xadrez. Porque no xadrez, quando você está ensinando, não tem como a pessoa não falar que não entendeu. Tipo assim, vou dar um exemplo que fica mais claro. Você mostra o movimento da torre para o Joãozinho. Você entendeu? Ele entendi. Então me mostra. Não tem jeito dele te ludibriar ali na Isso. resposta, né? Dar aquela resposta. Não, porque a torre vai mover. Não tem, ele vai ter que te mostrar. E isso faz ele concentrar e o professor vai saber exatamente se ele não está entendendo a pergunta, se ele não está entendendo sua explicação, se ele não está sabendo o que é uma Se a linha. visão espacial dele tá boa ou não, né? De entender. Exatamente. Você vai captar ali qual que é o problema que ele tem muito rapidamente. E muito dos casos que eu peguei, né, de pessoas travadas para aprender, elas simplesmente tinham autoestima lá no chão, né? Ela tinha uma É, baixa Júlio, estima bem incrível, lembrado né? disso. Isso é um ponto E, muito importante. A gente pega muita gente do tipo, eu não vou aprender, eu não sou inteligente. E eu percebo, Júlio, me corrija se a sua experiência é diferente, mas eu percebo que quando vem com esse tipo de mentalidade, é porque já nas outras áreas ele já foi abafado e parece que no xadrez ele aflora, né? Ele se regenera, exatamente. né? Como é que você O vê isso xadrez, aí? pois é, o xadrez é um esporte de inteligência, né? Um esporte ligado à intelectualidade, nas propagandas, nos filmes. E aí a pessoa passa a ser vista como uma pessoa inteligente porque joga xadrez, né? Então, isso dá igual você falou, aflora completamente a autoestima, né? Ela passa a acreditar nela, né? Porque todo mundo, nossa, você joga xadrez, você é inteligente. E ela fala, realmente achei o meu caminho, finalmente, né? Ok. É bem legal, né? E E, passa a aprender, né? Destrava no pescador, que é é. muito interessante, né? Outra coisa, olha, outra coisa que eu acho que você já percebeu, você também utiliza quadro murais na sua escola, né? Sim, Então, você sabe que um dos grandes dilemas da meninada e até pré-adolescente é ir para o quadro, né? Responder, sim, fazer uma questão. E no xadrez, isso inverte, eles arengam para responder primeiro, entendeu? Então eu já é tive verdade. turma de se arengar mesmo, de chorar, porque eu tive que. Não, peraí, fulano não foi ainda, tal. Então a gente passa a ser agora um controlador da gestão de motivação em alto nível, né? Se arengue e tal, não sei o quê. Então, como é isso para quando eu comecei logo no início a ensinar isso para as escolas, as coordenadoras com formações em psicologia ficavam impressionadas por como a turma consegue isso. Eu digo, é simplesmente o prazer dela saber que no xadrez ela comanda as peças, então ela tem uma Sim. autonomia mental ali totalmente livre, né? Então, E é impressionante isso. esse, Você teve assim esse, experiências especiais assim que possa narrar para a gente curtir um pouco nesse sentido? pois é, tem um caso muito interessante. Isso aí foi logo no princípio que eu comecei a dar aula nessa escola Promove. Logo depois daquela conversa nossa, um pouco mais para frente, eu peguei alguns alunos com dificuldade de matemática, Ah, certo. especificamente matemática, e trabalhava com eles só xadrez. E
principalmente o cálculo, né? Tipo, você captura esse cavalo, ele retoma, quantos pontos você ganhou, quantos que ele perdeu, e Só uma coisas vírgulazinha, geométricas do deixa eu só lhe tabuleiro. interromper aí um pouquinho, desculpa. Para o público que não sabe, olha, quando ele diz ensinar o cálculo, é fazer ele visualizar sem tocar. Olha, o cavalo ali captura o peão. Você pode até apontar, mas ele vai visualizando isso. Agora, ó, depois, o cavalo agora vai para tal lugar. Então, isso se chama um cálculo abstrato. Então, isso é um estímulo muito grande para você fazer previsões sem precisar ter que movimentar as peças. É só para dar um parênteses aí de explicação. Então, você ensina o cálculo e... O resultado foi, assim, impressionante. Eu mesmo fiquei impressionado. Falei assim, eu já acreditava que ia dar esse resultado, mas eu não esperava que os meninos iam ter uma inversão tão grande de ruim de matemática para bom, e muitos não gostavam, passaram a gostar, né? Porque com xadrez era mais como uma brincadeira mesmo, né? Lúdico, e eles aprenderam a fazer essas contas, a ter essa noção de número, e passaram falando, não, realmente eu tinha um preconceito com a matemática que não tem sentido, né? Mas foi um resultado assim espetacular, piscador, muito Que bom. massa, que massa. Tinha aluno, por exemplo, que não saía em 10 não saía de um 2 e passou com folga no final do ano. Fiquei Que muito coisa feliz. Aí o boa. trabalho foi refeito. Depois eu estudei muito mais e acabei entendendo melhor qual que era o mecanismo que isso funciona, né? Mas a pessoa não precisa saber nada técnica, né? Se ela Isso. ensinar na escola, ensinar como é que joga, mostrar as regras direitinho, automaticamente todo mundo que está jogando já vai estar fazendo isso, né? É verdade, Júlio. Ô, Júlio, e agora vou fazer uma pergunta para a gente começar a falar dos seus livros. Como você conceituaria xadrez, na sua opinião? Por exemplo, a minha frase que eu criei, que eu divulgo sempre que eu posso nas redes sociais, é o seguinte: xadrez é a melhor ferramenta da decantação humana. Essa é a minha frase. Você teria algum assim que você usa muito na sala de aula, ou que você criou, alguma coisa assim, até para o público ouvir um pouco aí da sua visão? O Goethe é um grande filósofo, né? Grande escritor. A frase dele, para mim, é a melhor de todas. Xadrez é a ginástica da inteligência. Eita, essa é clássica, ela é muito boa mesmo. E realmente você trabalha a inteligência ali de uma forma impressionante. Os alunos que fazem xadrez e os que não fazem é uma diferença muito grande. Realmente ajuda assim muito, né? Quando a gente montou a escola, eu falei com a minha esposa, vamos pegar as crianças que tiverem sucesso e vão usar elas como uma ferramenta de propaganda para mostrar para as outras, né? Isso, Chegou no estímulo. final do ano, ela falou assim, não vão fazer isso não, porque eles vão achar que a gente está mentindo. Eles vão falar que a gente está deturpando esses números muito, né? E realmente é uma coisa impressionante. A gente teve um aluno lá, tinha 16 anos e passou no ITA. Olha Não só, podia nem entrar, ele fez a prova só para testar e passou. que Então, tinha coisa boa. vários alunos que tiveram muito sucesso e nós descobrimos. Pega os ex-alunos. Eu não estou falando daqueles que fizeram xadrez e pararam, mas aqueles que seguiram no xadrez conseguiram praticamente tudo na vida, tudo que quiseram, pelo menos. Entendi. Então Isso é muito bom. vamos entrar agora na parte dos livros. Eu tenho aqui, pessoal, para vocês conhecer aqui. Não sei se ele tem mais livros, mas esses eu li e devorei. Tem o Psicologia do Xadrez, tá? E tem o Dump, que é a nova criação dele. Deixa eu botar assim, meio inclinado, pronto, que às vezes dá um. O Está Dump, combinando com o tá? tabuleiro. Então, primeiro é o seguinte: esse de psicologia que Júlio fez, ele faz um levantamento do referencial teórico, onde ele bebe na fonte para se justificar com alguns elementos de xadrez e mostra diversos exercícios que estimulam, além de ser um desafio gradativo, progressivo, que a criança começa do mais simples ao mais difícil, mas são desafios que, ao mesmo tempo que ela aprende a solucionar um problema, ela está aprendendo os movimentos das peças. Então, Júlio, quando é que veio essa ideia? Foi fruto de alguma experiência que faltava no seu ensino, ou algum outro livro lhe estimulou a criar esse? O que é que você percebeu aí, na sua visão? Como você, eu tenho essa mania de livro, né? Mania de ler. E tudo que eu via relacionado ao xadrez e psicologia, eu ia lendo. Yeah.
E entra, é muito ampla a área da psicologia, né? Então, pode ser uma coisa cognitiva, pode ser uma psicanálise, pode ser uma inteligência emocional, e aí abre uma área muito gigante para a pessoa estudar, né? Fala, mas para onde que eu vou seguir, quem não é da área? A programação neurolinguística está muito moda hoje em dia, e aí eu falei, vou dar um norte, vou fazer tipo um ensaio para a pessoa ter um primeiro contato, para ela saber por onde que ela pode começar, né? Que cada um fala, né? De Piaget, e fala de Piaget a psicanálise. E eu tinha lido muita coisa, né? Você sabe que o Piaget tem um jogo de xadrez simplificado, sabia disso? É verdade. Pois é, então ele já estava preocupado, tipo assim, o xadrez é visto como um jogo complexo, vamos fazer um jeito mais fácil para quem achar que está com dificuldade. E pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, por exemplo, podem usar o xadrez simplificado. E esses exercícios aí do final são baseados nisso. Porque às vezes eu pegava a pedagoga da escola, uma escola boa, falava assim, nossa, xadrez eu detesto, morro de mim, Geralmente que é não assim. quero, e uma rejeição muito grande. Eu falo assim, não, é o seguinte, você não precisa aprender xadrez. Vamos aprender um joguinho aqui, né? A torre move assim, o bispo move assim, É. e já dá para fazer esse jogo no tabuleiro. Aí quebrava aquele gelo, a pessoa, pô, funciona. E tem algumas pessoas, alguns alunos, que têm problemas realmente de aprendizagem, que não são simplesmente emocionais, ela tem realmente um problema mental que vai precisar de um jogo mais simplificado. E aí é muito bom trabalhar também, dá um resultado muito bom, né, para a pessoa ter acesso ao jogo, e alguns passam a jogar até bem depois, né? Inacreditavelmente, quando começa, você fala, não vai aprender nem a torre, de repente aprende a torre, no próprio ritmo da pessoa, ela pega o bispo, e aos pouquinhos tem um ritmo diferente das outras que não tem problema, mas acaba pegando, né? Também aprendendo. E aí a ideia foi essa, né? Já o outro que você está aí, que é o Dump, já é um livro mais técnico, né? Já é um livro É. mais xadrez mesmo. E esse aí é um professor, muito amigo meu, tinha falado para mim que, olha, eu observei lá na palestra, que foi um mestre no nosso clube aqui, Casa do Xadrez, dá uma palestra, eu observei que aquele menino estava com razão. E assim, o menino, o caso é o seguinte, o mestre chegou lá, colocou uma posição no mural e falou, ó, eu quero que vocês achem os lances candidatos. E o menino falou assim, quais são os lances candidatos? Eu falei assim, é isso que eu estou perguntando para você. Mas ele falou assim, mas qual que eu Eita! procuro? Como que eu acho os lances candidatos? Ele falou, você tem que Eita! procurar os melhores lances. Aí o menino falou, mas quais são os melhores lances? Eu vi que o Qual mestre é o queria ir lá. fundamento para eu procurar, né? Exatamente, eu vi que o mestre queria ir lá dar uma pancada no menino. E o menino fez uma pergunta mais do que óbvia, mas ficou constrangido, calou a boca, né? E ele falou isso para mim. E o Cláudio, que é meu coautor aí, é um amante do xadrez, tem uma biblioteca invejável para qualquer um no Brasil, Parabéns aí, inclusive Cláudio, pela clubes. parceria e pelo investimento. E ele nós falou assim, não, deve ter um jeito de ensinar, né? Deve ter um jeito mais fácil. Nós começamos, pega livro, olha tal livro, olha aquele. E nós engastalhamos no livro do Bloch, aquele do temas de xadrez, temas de táticos. Então, é um livro com 1.300 temas táticos, abertura de linha, fechamento de linha, garfo de cavalo, garfo, geometria de bispo, ataque em diagonal, bloqueio, segurança do rei, quebrar a estrutura de peões, toma, cravada, ataque a descoberto. E Todos ele os falou assim, temas. todos os temas. Ele falou assim, mas não pode ser assim. Não é possível que o cara que vai ter que pegar isso tudo e decorar isso tudo. Deve ter um jeito e Primeiro, tal. se lembrar o nome, né? Exatamente, né? Muita coisa, um tema mistura com o outro, né? Aí ele falou assim, não, tem um livrinho do Bondarevsky que ele começa a falar sobre os temas no princípio. E é uma coisa diferente. Aí nós lemos e ele começa a falar dos motivos, mas ele passa para os temas imediatamente depois. Mas aí nós falamos assim, pô, então vamos fazer pelos motivos, né? O que gera uma combinação? Aí saiu aquela lista de 20 coisas, né? Aí nós falamos, não, vamos vendo o que gera, o que não gera. Vocês E a foram gente foi minerando, cortando, né? Minerando. cortando. Não, e depois ficou bem óbvio, né? Para a gente que a gente, cravada, ataque a descoberto, espeto, tudo é um ataque por linha. Então não precisa, ele até usou a analogia
compra de supermercado, né? Você vai encher uma lista enorme, Inclusive, toda viu, bagunçada, Júlio? né? Inclusive, vou lhe interromper para dizer uma observação que eu vejo muito. Por exemplo, quando o peão ataca duas peças, muita gente diz assim, cravou, mas é um ataque duplo também. Então, o pessoal. Sim, Então, tem temas, às vezes, que são diferentes e, no final das contas, estão falando na mesma coisa. E aí é o que dificulta a aprendizagem, né? Muito termo e sem um enxugamento, enxugamento, não sei, uma diminuição desse enxugamento. volume de pronúncias, né? Sim. Aí ele deu esse exemplo do supermercado. Ele falou assim: a gente faz uma lista gigante de lista de supermercado e, em vez de colocar os laticínios num lugar só, Isso, os, o padio de pães num lugar só, padaria, a gente vai cada hora num lugar. Então, vamos enxugar. perfeito, E Júlio. acabou Essa que sua ficou. observação foi muito bem feita. Às vezes, em cima, assim, das prateleiras tem lá, farináceo, óleos, e a pessoa não olha, fica procurando, né? Perfeito Exato. exemplo, perfeito. E aí ficou DAN, na verdade. Ficou D de defesa, A de alinhamento e M de mobilidade. Muito legal. E E vamos promoção, teve testar. promoção. Aí o promoção não entrou, curiosamente. Nós fizemos um monte de exercícios, falando, agora vamos pegar e vamos fazer um teste direito. Pega o livro X aí e vamos fazer. Aí chegou uma hora, eu falei, pô, mas promoveu e aí? Não está nenhum desses acima. Aí Eita, entrou o P entendi. também. Somou o P, que é relativamente até mais fácil, né? Que é Quer dizer, não a foi uma promoção. coisa já pronta, não. Foi uma ideia que surgiu sem saber bem como mapear. Depois vocês foram testando, foram descobrindo e até a promoção também foi através de experiências. Quer dizer, literalmente é a prática indo para a teoria, né? Porque a maioria tem Exato. teoria que não se bota na prática, né? Que às vezes tem isso. E ficou muito bacana, né? Os alunos Parabéns, mais Júlio. novos que eu estou pegando, eu estou usando esse sistema agora, é muito mais fácil para a pessoa entender onde que ela tem que atacar, onde que ela não pode ser atacada, Olha, né? eu E gostei a sua estrutura que você fez aqui, porque assim, você faz o resgate de falar dos lances forçados e tal, você faz os conceitos muito bem colocados. Outra coisa que eu achei massa, quando eu vi você botando partidas de grande jogador, eu digo, eita, vai ser análise de variante, mas você fez perfeito e eu acho que tinha que ser assim mesmo. Você passa os lances e quando chega no momento crítico, você faz a aplicação do tema, porque senão diverge para a estrutura de peões, aquelas sim, coisas todas. sim. Então, esse é um livro acessível mesmo, contanto que a pessoa saiba a movimentação. E o que eu achei mais legal é os exercícios progressivos que você fez aqui no final das páginas. Eu sempre achei que os exercícios deviam ser progressivos, sempre. É Porque aí legal você evolui. Parabéns mesmo. Muito e agradável o livro. valorizando bastante o xadrez nacional, né? Nós colocamos aí o Isso, máximo de eu exemplos percebi de também. brasileiros possíveis, o máximo que a gente conseguiu, né? Tem o Milos, tem o Leitão, tem o Mequinho, É, tem o Eudebs, e tem o grande Bolina, figuraça, o Roberto não, Bolina, que você já Molina entrevistou. é impressionante. Ele é bom É, astral, tem um senso de humor refinado, né? E é carismático. Ele faz aquela. Quando perde, quando ganha, não sei o quê. Eu vou dizer, vez ou outra eu estou assistindo, porque eu estou muito ocupado fazendo vídeo e tudo. Você tem equipe nas suas redes sociais ou é você sozinho também, feito eu, desmontando sozinhos, tudo? É pau, viu? sozinhos, sozinhos. É pau. Não, bem difícil, né? Uma das coisas que o Molina está super ocupado é isso, né? Ele faz essa live diária, dá aula e ainda tem uns terceiros compromissos lá, né? É muita coisa. O homem está trabalhando muito, mas está jovem, eu falo com ele que ele dá conta fácil. Vai estar certo. Ô, Júlio, E agora ele, vamos. Vá, pode só dar dizer. um parênteses aqui, ele é uma dessas pessoas que eu peguei bem novo, né? Nós conhecemos ele muito novo, e ele evoluiu bastante, né, pescador? Como ser humano, ele é uma pessoa sensacional, muito bem casado, ajuda as outras pessoas, tem um Isso. coração enorme. Então, é uma pessoa que, com xadrez, ele aprendeu como é importante você dar a mão para os outros também. É, Ter aquele
vamos ajudar todo mundo junto, né? O xadrez cria esse senso de Inclusive, eu comunidade, tenho né? que dizer aqui que talvez, não sei se alguma rede social já comentou, que é o seguinte: teve uma mudança aí no Twitch de remuneração, diminuiu aí umas coisas, e o Molina, para motivar as pessoas do xadrez que estão no Twitch, fez doação em cada pessoa como uma forma de estimular para não desanimar, né? Porque parece que eles estavam pagando no valor de dólar e acharam que tem que ser menos tal. E aí um povo, uma maioria aí se chateou tal, e Molina saiu em cada canal dando uma contribuição para estimular, né, as pessoas. Então, parabéns aí, Molina, e parabéns, Júlio, porque Molina poderia não ter existido se não fosse você, né? E ele conta com muito carinho que chegava lá no primeiro dia que você foi orientando os livros para ele e tudo. Então, é uma coisa que eu sempre disse: uma academia de xadrez, um espaço de xadrez, um clube, tem que ter livros. Não tem como. Pode ter o Sim, computador e tudo, mas o livro é a relação mais íntima e mais próxima com o autor. Ali você sim, faz suas reflexões e eu acho que solidifica mais, né? Porque a gente são vários estímulos: tátil, né? sim, sim. Abstrativo e estimulador ao questionamento. Eu sempre digo a meus alunos: você lê primeiro, deixando ser influenciado pelo autor, e depois você vai fazendo os comentários rodapé ou num caderno à parte, que é um momento de interação com o autor. Sim. Então, assim, você tem mais algum desses livros que lançou que eu não saiba ainda? Pois é, eu tenho um livro que ele é o livro que a gente usa como método dentro da Casa do Xadrez, que é um livro tipo uma cartilha mesmo, né? Ah, certo, certo. E tem dois que estão fora de série, que é com Darcy Lima, o Ah, grande eu mestre sei qual carioca. é, o de combinação. Exatamente, O de combinação e combinação, estratégia. esse eu tenho, eu fiz ele todo. Eu achei muito bom também, de forma gradativa, cada tema, né? Ele é diferente do Dump, que ele é baseado em tema, que é o mais É, comum geralmente, né? é. Ô, Júlio, para pessoas que estão aí treinando os jovens, o pessoal novo aí, você diria o seguinte: na minha visão, eu diria que eu indicaria primeiro o Dump, e depois, se a pessoa quisesse, ela podia ver os temas, assim, pegar os livros que têm os temas. Por quê? Porque como o seu é um algoritmo, e aí é uma linguagem boa para a gente explicar para quem não sabe, que algoritmo é quando você cria um tipo de fórmula que responde para a maioria, ou pela totalidade da situação. Então, como ele é mais prático, basicamente são 4 elementos a se analisar, a chance é bem maior de simpatia, e aí quem quiser aprofundar seria por temas. Ou você teria uma outra forma de indicar assim, uma possível evolução, Não, como na é que você verdade é isso diria? mesmo, né, Piscator? No nosso nível, assim, a gente pegava e falava assim, poxa, fiz o bloco inteiro, 3 vezes, fiz o livro da Polgar inteiro, 5.000 exercícios, e na hora da partida faço a capivarada todas as vezes, né? Não é possível que eu sou mais burro que os outros, né? E dá aquela chateação que não dá o resultado, você faz muito, 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 porque aquela grande pergunta, né? O menino chato de novo, né? Ô, professor, quando vai aparecer essa combinação lá? Onde que eu vou saber que tem essa combinação na partida? Então, o DUP dá essa referência também, né? Os motivos estão aí, pode procurar que agora você vai achar. E o tema, tem pessoas que são talentosas para música, para o xadrez, para matemática, para o esporte, um esporte, né? Hoje está em moda aí a fadinha, né? O skate. A pessoa já tem um talento natural para aquele esporte. Então, tem gente que a gente ensina xadrez, você fica impressionado, a pessoa vai pegando tudo de primeira, já vai usando conceitos que você nem falou, mas dá para compreender que a torre tem cativo, então ela vai ficar por trás. E essas pessoas, elas conseguem entender isso muito bem. Então, ela faz aquele monte de exercício, mas na hora da partida ela já sabe que ali vai ser o momento. Mas a maioria não. A maioria, até alcançar um nível muito forte, ele não consegue ver isso, né? O Dump dá realmente essa referência, falou, os motivos estão aí. O Alekhine Legal. fala numa frase que depois eu não tinha dado corda para a frase dele, mas ele fala que 3 motivos te dão direito a uma combinação.
Olha Aí só. eu falei assim, poxa, gente, olha aqui, já tinha falado, eu já tinha lido e não entendi o que ele falou, né? Então, você está com a peça em defesa, né? E Está tem um com detalhe, um viu, Júlio? alinhamento. Nessa parte de tática, há, principalmente no iniciante, eu percebia isso, há uma dificuldade de entender consistentemente o que é padrão. O pessoal acha que padrão é a posição igual, e não é. São Sim. posições. Por exemplo, você viu aquela partida do Magnus Carlsen com o Sup, né? O Sup faz aquele sacrifício de dama. Eu pergunto para as Quem pessoas, não viu? é, eu pergunto, inclusive eu fui a primeira pessoa que fiz um artigo no LinkedIn dizendo o seguinte: ganhar para o campeão do mundo é bom, mas melhor ainda é receber o elogio do campeão do mundo inconscientemente, porque ele falou 4 vezes uau. E o uau é uma interjeição de admiração, de surpresa, e muito natural ele fazendo uau, uau. E eu É. contei, fiz questão de contar. Mas, Júlio, tem uma coisa interessante que é o seguinte: é, tem situações que os termos das táticas eles são confusos. E eu acho que aqui você deu não só um algoritmo para achar os lances candidatos, como você deu, não sei se foi proposital isso ou você percebeu depois, mas dá para perceber que esses próprios elementos já é uma busca de dizer a posição é essa, está provada. Agora calcula para achar. Então, isso Exato, veio exato. depois porque de início me deu uma sensação que você conseguiu aglutinar nos 3 elementos. E estou sabendo agora que o quarto foi o último. Mas eu dei uma sensação, mesmo que não esteja escrito, por eu conhecer você, que você percebeu que isso também seria já como achar a posição. Então, se o cara fizer esse estudo, não só ele descobre o tema, como também ele descobre que a posição ela está cheirando a combinação, como eu digo, né? Ou a tática. Sim, nesse processo aí a gente foi descobrindo muita coisa, né? E realmente, procurando as posições, foram aparecendo mais muitas e muitas ideias, né? O xadrez que a gente comentou antes aqui da piscatória, é maravilhoso. É, E aí você falou, depois vai passar para o livro de tema. Na verdade, vai passar por muitas coisas, né, que a gente não vai parar de estudar. Tipo, é vou ler o verdade. dump e já vou saber tática. Não, você vai ter esse algoritmo para você passar para um pouco mais avançado. Mas o Molina, por exemplo, ele vai estudar a mesma coisa num nível lá em cima. Né? É, O próprio Magnus Carlsen estuda xadrez. Né? Então, é, esse universo do xadrez é sensacional. Né? A gente sempre está descobrindo coisas novas, sempre está. O é, jogo nunca fica chato, né? Sempre tem uma é. coisa. Você lê um livro e fala, poxa, que sensacional, coisas novas do xadrez. Mas você estuda xadrez há quantos anos? Há 40. Como é que você pode ver uma coisa nova no xadrez? Todo dia a gente vê É. praticamente. É Ô, maravilhoso, Júlio, realmente. eu vi, veja só, toda vez que eu vejo um vídeo seu, eu me identifico no olhar clínico que você tem. Então, eu vou lembrar agora um momento que eu achei muito interessante, que eu também assisto os vídeos com olhar clínico. Eu não estou não tão preocupado com a técnica, mas qual é a essência e os detalhes nas palavras dos grandes campeões do mundo. E você fez uma descoberta, eu não conhecia esse vídeo, eu assisti o seu vídeo e, rapaz, não é que está certo, Júlio, que é o Nakamura, ele falando um tema que bate muito na gente, que é importante como professor. Que às vezes a pessoa diz, não, mas você, seu rate é baixo, porque eu não sei se você sabe, eu cheguei a 1980, 90, aí passei um tempo sem jogar e caducou. Era aquela época que se não fizesse o bloco, caducava. Aí eu tive que começar de novo. Aí em 2016 voltei a jogar no Floripa, aí tá bem baixinho, 1.600 e pouco. Estou me adaptando a essa turma nova que não erra mais em abertura, mas é uma coisa que o pessoal não entendia, que era o seguinte: a pessoa diz, mas você só tem poucos 1.600 de rate. Só que eu consigo ser didático em alguns assuntos que às vezes um grande mestre não é. Agora, lógico, se um menino já tem uma força de mestre FI, de mestre internacional, e quer ser grande mestre, eu já passo para os grandes mestres, porque aí tem que ser a altura do conhecimento.
E aí você descobre uma coisa que, na verdade, a gente precisava de alguém top do mundo falando, e é o Nakamura dizendo, você mesmo que faz esse comentário, dizendo o seguinte, ó, não adianta pegar um grande mestre melhor do mundo e botar para a criança aprender, é um canhão para derrubar um passarinho, então, às vezes tem que ser uma pessoa mais acessível, com mais didática, porque às vezes um campeão do mundo ele faz num nível tão alto de conhecimento que a intuição já responde pela própria explicação do porquê do lance. Então, esses caras campeão do mundo, muitas vezes dizem, ó, tá ganho porque eu venho para cá, venho para cá, venho para cá. Só que todos os lances que a gente olha, a gente vai, sim, mas como é que ele sabe que ganha isso? E aí você bota no computador, treina, depois você descobre. Então, Sim. desculpa, fala um pouco essa sua descoberta, porque na hora que você fez a gravação, eu percebi uma motivação muito grande e percebi também para mim que era alguém finalmente dizendo, ó, não precisa ser o melhor do mundo para ensinar, precisa ser didático. Como foi essa descoberta? Na verdade, você já respondeu, você falou aí exatamente o que eu pensei, o que eu pensava. Eu pegava um aluno 6 anos, 7 anos, começava a se dar muito bem na família de boa posse, isso não aconteceu uma vez, não aconteceu várias vezes, e vou colocar ele para treinar com um super GM aí. E aí fica uma situação muito desagradável, né? Você fala, não vai adiantar, não coloca. Ele tá Lógico, nos lógico. primeiros passos do xadrez, o cara é um... que eu fico vendo, assim, já vi aulas de alguns, como que um cara vai ter paciência para ensinar uma criança uma cravada simples no É, nível dele, né? é. Eu admiro muito esses jogadores que só pegam alunos de um nível X para cima. Tá certo. Que aí É eu a vejo, por mesma coisa exemplo, você botar Einstein para ensinar matemática para as crianças, né? exato, né? E essa parte didática, a pessoa não precisa ser um grande mestre para ensinar uma cravada, para ensinar um Isso, ataque isso. descoberto, para ensinar um posicionamento do rei. E os melhores professores, todo mundo que eu vejo que curtiu o xadrez, curte ainda xadrez até hoje, sempre lembram daquele professor, aquela professora lá da O escola, né? primeiro, né? O primeiro. Puxa, comecei a ter aula lá com o professor Carlos, ele era gente boa, ele sentava com a gente, ele ensinava, jogava no chão, professor Adriano, ou professora, né? E a professora contava a história do Castelinho lá, lembro até hoje. É muito legal, né? Eu fiz muito curso para professores aqui de Estado, professor de carreira da prefeitura, de várias cidades de Minas. Muitos me dão esse retorno depois. Não, eu fico tão feliz quando a pessoa fala que jogou xadrez por minha causa. E aquele primeiro passo ali, ela nem mal jogou um torneio, ela sabe o básico do xadrez. Mas ela sabe passar, ela sabe dar aquele paixão, aquele amor pelo xadrez. Ela consegue passar ali, muitas vezes, com muito mais propriedade do que um jogador muito avançado. Até eu mesmo, no caso, né? Um jogador muito acima do nível dela. Não tem a ver uma coisa com a outra. E sempre tem aquela empatia do aluno com o professor, né? E essa situação me incomodava assim absurdamente, porque não é porque ele vai fazer aula com o grande mestre que ele vai jogar bem. E é curioso, poucos desses acabam continuando, poucos acabam sendo uma carga tão pesada, de ter 3, 4 professores, que a pessoa fica meio reticente com o Ah, xadrez isso também, aí né? também é uma coisa que acontece. Às vezes os pais, ó, segunda você tem aula com fulano, segunda com fulano, e isso pode, às vezes, complicar um pouco, né? Porque são É porque personalidades e estilos diferentes, né? Didáticas não, e que diferentes. pode ser legal, né, piscator? Passa a ser chato, né? De repente você tem um compromisso, você é uma criança, É, você tem um compromisso ali muito perfeito. grande, né? Tem algumas crianças que já gostam naturalmente de xadrez, Isso. mas essas não vão precisar de nada, né? E, igual você falou, a pessoa chega num nível que você vai saber que ó, agora não dá mais para mim, vou ter que passar para um outro professor e Isso. tal, né? E a gente que tem realmente essa paixão por xadrez, pela ensinar o xadrez, já não tem esse problema, vou ensinar movimento de peça. Todas as vezes, sempre eu estou muito estimulado. Estou vendo que a pessoa está começando, está gostando, está aprendendo. É legal para quem gosta de fazer isso, né? E tem uma turma que não gosta muito, faz por necessidades financeiras mesmo. E Entendi. pô, hoje tem muita coisa para aprender, né, pescador? A pessoa tendo vontade, em qualquer área, ela consegue avançar bastante, né? Verdade. Ô, Júlio, e vamos entrar agora na parte do assunto xadrez na internet, né? Então,
Vamos levantar alguns temas aqui para você aí desenvolver sua visão. Por exemplo, eu jogo no Lichess, jogo no chess.com. E no chess.com eu recebo uma média de 3 a 2 avisos do chess.com dizendo que está me acrescentando pontos porque alguém usou o computador. Isso é muito constante. E eu fico na minha cabeça, mas, rapaz, o cara se iludir achando que está construindo uma imagem em cima do computador. Primeiro, ele vai ser desmascarado, porque é tudo controlado. Segundo, qual é a graça da pessoa se iludir que ele está melhorando? Porque vai chegar um ponto que você vai encontrar quem vai lhe frear nisso aí, né? E Molina, eu percebo que quando ele detecta que o cara está no engine, ele tem uma técnica de jogar direto, mesmo que perca, e aí aciona automaticamente o algoritmo do chess.com e eles pegam na hora. Eu pergunto agora ao professor e psicólogo Júlio. Júlio, como é que você interpreta? O cara já tem uma baixa estima para fazer isso? Ou porque o xadrez mexe na baixa autoestima dele, do fato dele saber que ele precisa melhorar e ele não quer buscar o caminho mesmo do estudo? O que é que você acha disso aí? A nossa vida, a felicidade, ela está ligada totalmente ao amor, né? A busca do amor, né? A busca da compreensão. Então, a gente quer ser reconhecido, né? A gente quer fazer uma coisa que é reconhecida. E tem vários caminhos que a pessoa muda eticamente o que é correto para conseguir se ficar famosa, para ficar conhecida entre os amiguinhos, para ser o bonzão da rua. E isso nunca dá certo, né, pescador? Isso sempre dá errado. A questão da maturidade é isso mesmo. Quando a gente descobre, sendo a gente mesmo, muitas pessoas vão gostar, vão valorizar a gente, e que a gente não é uma farsa, que de repente eu falo que eu sou o bom bambam da balachita, que eu sou grande mestre lá do Equador, e aí uma hora eu vou ter que provar isso no tabuleiro. Isso é muito feio, né? Tem crianças, pessoas mais novas, que estão ali na fase de experimentar na vida. Eu nem fico muito chateado igual o Molina, não. A pessoa vai lá, começa a ganhar e manda para o coleguinha. Tá vendo? Eu estou melhor que todo mundo. Vai ser desmascarada, mas vai ser um processo de crescimento pessoal para ela. Mas o mais feio é que tem pessoas aí maduras, jogadores Adultas, né? fortes, Adultas. adultas, que fazem isso, né? É muito triste. Igual você falou, é desmascarado. Agora está voltando os torneios presenciais e você bate com essas pessoas em torneio. Eu tenho um rapaz aqui que me ganhou 10 vezes na internet. Nem pressão para ele na internet, não consigo nem chegar perto. Nós encontramos num torneio. A conversa é bem diferente, né? Porque ali é E acho cara que a fica cara chato, né? e emoção, né? Ali tem que. E fica na cara que a pessoa não tem aquele nível, né? É. Ela estava burlando ali. E vai acontecer isso com muita gente. Ou vai ter que sair do xadrez presencial, ou vai ter que provar que aprendeu de algum jeito lá. Igual o Vai Molina ficar gosta muito sempre de falar, né? escondido, né? No mundo da internet, né? O Molina sempre usa esse argumento nas lives dele, né? Eu estudo xadrez há 20 anos. Eu estudo o dia inteiro. O cara aprendeu agora, em 6 meses ele joga mais do que eu. É Ele, verdade. ele fala tiltado, né? Bravo, mas é verdade, não tem jeito. É um processo que a pessoa vai aprender, vai crescer. Ela pode ficar melhor do que vocês, não é um problema. Mas ela vai ter que ralar ali um Eu tenho uma bom frase, pedaço para viu, chegar, né? Júlio? Eu tenho uma frase. Eu crio muitas frases assim por inspiração. Que eu digo assim para os alunos: se você entrar no xadrez chegando arrogante, o xadrez vai lhe destruir na sua autoestima. Agora, se você chegar Sim, com simplicidade e respeito ao conhecimento, o xadrez vai lhe acolher. Você tem alguma sim. coisa assim para comentar nesse sentido? Assim, você tem algo, uma frase ou uma experiência que você deduziu também algo parecido? É só para complementar a questão da internet, né? É maravilhoso, né, Piscador? É, Imagina, eu lembro que eu pegava o tabuleiro, levava o tabuleiro, ia tirar férias. Mineiro é praia, né? Mineiro gosta de uma praiazinha. E levava o tabuleiro e andava na praia perguntando para as pessoas: você joga xadrez? eita, era Você assim joga mesmo. xadrez? Perguntando um por um para achar um que jogava. Quando achava um, ficava morto de felicidade. Opa, agora, né? O meu eu tinha E, que fazer chamando para almoçar, porque minha mãe cozinha muito bem.
Então, era a Vamos forma almoçar. de chantagear, né? Para jogar. Agora, a arrogância no xadrez, né, não funciona. Você não pode ser nem totalmente passivo de deixar todo mundo pisar para cima de você e nem É, ser um agressivo que vai querer isso, pisar em cima de todo mundo. isso. Então, é um esporte para quem compete competitivo mesmo. Você, de alguma forma, você tem que se impor ali psicologicamente, mas também a falta de respeito te diminui muito, né? É, Porque você leva a pressão de ter o resultado sempre. E ninguém vai conseguir ter o resultado sempre. Impossível. isso. É verdade. E o meio do Ô, xadrez é um meio seletivo, né? Então, aquelas pessoas ali, a pessoa fica totalmente fora do baralho ali na turma, porque todo mundo já sabe, ó, lá vem aquele sujeito ali que se acha, né? Ô, Júlio, agora só mais uma pergunta nessa área de internet para a gente avançar no xadrez emocional, que é outro momento aí da gente conversar. Que é o seguinte: é, você vê agora que tem partidas de 30 segundos, partida de 1 minuto, 2 minutos mais um, tem blitz, tem não sei o quê. Eu tento fazer experiências comigo, testo um pouquinho outro, mas, por exemplo, de 1 minuto e 30 segundos, eu determinei para mim que não funciona. Aí você, por quê? Primeiro que se você começa a jogar muito, eu tenho uma relação que é assim: quanto menos tempo, menos medo e menos consciência você tem, porque é muito emotivo. Porém, você joga um atrás do outro, você está criando um hábito de fazer análise superficial e, ao mesmo tempo, você está aumentando sua frequência cardíaca, porque você vai cansando e a tensão é muito grande. Então, eu determinei assim, ó, pessoal acima de 60, evita um pouquinho, vai uma partida mais 10 minutos, 30, tal, porque esse estímulo, eu não sei, mas me dá uma sensação que pode criar uma arritmia de forma até habitual de estresse, né? Mas como é que você enxerga esse excesso de muitas partidas com tempo muito curto? O pessoal está literalmente viciado nesses tempos curtos, né? Será que o futuro é o pessoal jogar menos clássico? Ou o nível de clássico cair muito? Será? O mundo mudou muito, né? O escator está diminuindo bastante o tempo, né? Em geral. E no xadrez também, a vida está muito corrida, muito rápida, né? Então, a pessoa ali no intervalo, ela joga uma partida de 3 minutos, 5 minutos, né? E dos torneios também está assim, né? Hoje você fala, vou no torneio, vou ficar 10 dias no torneio. No mundo atual, só um profissional mesmo vai conseguir É fazer isso, né? verdade. E a gente mesmo que organiza evento, fala, vamos fazer no final de semana? Faz no final de semana, sexta, sábado, domingo, dá 30, 40 jogadores. É. Vamos fazer só no sábado, dá 120. Então você acaba preferindo fazer o mais curto e dá para entender, né? A pessoa vai do interior aí para Recife para jogar, se é um dia só, menos custo para ela, mais fácil para ela ir, né? É o mesmo caso no Brasil todo. Agora E tem uma parte boa, né, na internet, é a gente ter aquela. Não sei se você tem esse tipo de prazer que eu tenho. É porque a gente nunca tem acesso a jogar com jogadores russos. Então, quando é um jogador russo do mesmo nível ou um chinês, eu ganho. Pense numa felicidade de eu dizer, naquela faixa de hate, eles não são melhor do que eu, não. É uma sensação muito boa você se avaliar no nível de um país que tem tradição, né? Não sei se tem, você tem esse sim. prazer assim particular, né? Não, na internet a gente tem várias experiências que nunca teria, né? Jogar com um É, jogador muito forte, né? Entra num torneio, pega um jogador que nunca jogaria com você, né? Se eu convidar a Judite Polga, ela não vai jogar comigo. Mas é. tem um torneio aberto na internet que ela está jogando, ela pode ser que ela seja emparcerada com você, né? E aí, para isso é muito legal, né? Enfrentar pessoas do mundo inteiro. Eu criei amizades no mundo pela internet, você acredita nisso? Ah, acredito. As minhas entrevistas são usando o chess.com, fazendo convite. Eu consegui entrevistar Marreco, o Leandro Perdomo, já estou entrando em contato aqui com um dos 10 do mundo. Agora, sem convidar, não, eu vou tentando conquistá-lo, porque esses caras são muito abordados, então, se você começar de maneira amadora, ele não dá nem chance para falar com você, né? Sim. Mas o grande mestre Alexander Goloshapov, eu conheci ele na época do ICC,
Nossa, Que a gente legal. conversa sempre e ele veio aqui em Belo Horizonte, ele deu curso aqui para Que gente. massa, Júlio, que massa. Eu Não sabia encontrei com ele na disso. Europa também, muito legal, né? Que coisa boa. Tem um outro enxadrista alemão também, que a gente já fui na casa dele na Alemanha, a gente criou Que uma massa. amizade. Ele trabalha com xadrez, é professor de xadrez também. Que massa, Júlio, que massa. Ô, Júlio, Aí eu, agora vamos entrar no checkmate, no xadrez emocional, que é a parte, o momento mais emotivo aí seu para o público sentir. Você tentar se lembrar, sem ser esses que você já falou, dois momentos especiais no xadrez, que pode ser um momento especial do ensino, um momento como técnico, um momento como empreendedor do xadrez, algo que você diz, ó, Piscatu, isso aqui eu não vou esquecer mais nunca. Você poderia dizer o fato e contar um pouquinho da história para a gente viajar nessa emoção e sentir também um pouco? eu vou começar pelo segundo, então, né? Tá certo. Sempre tive muita vontade de representar Minas Gerais como técnico, né? Mas é uma burocracia muito grande, as indicações são muito complicadas, Muita concorrência, né, também. muita concorrência, e é uma coisa muito política, não é por mérito sempre, né? Entendi. E, mais uma vez, me chamaram para ser técnico da seleção mineira nos Jogos Escolares Brasileiros. Ah, certo. E aqui, para mim, foi uma grande emoção, porque sempre tinha alunos meus que iam, e esses alunos falavam, poxa, o técnico lá mandou, vou contar um caso aqui, sem nome, claro, o treinador falou comigo, vai lá e ganha. Ah, assim é. É. Eu falei assim, você está brincando? Falou comigo, falou, Nem pô, você era, motivacional é a frase, né? era até uma aluna. Falei, e aí, ela foi para preparar para a partida, como é que vai preparar? Falou, vai lá e ganha. Eu falei, putz, podiam me dar uma chance uma vez. Aí eu fui, nós fizemos um trabalho muito legal, sentamos, foi a Poxa, que Fernanda, que massa. era minha aluna, o Arthur Chiari, que era meu aluno, o Casemiro, que é um dos maiores jogadores de Minas Gerais, foi campeão mineiro com 13 anos de idade. Eu conhecia Uau. muito, já tinha jogado com ele, uma pessoa sensacional, de São Sebastião do Paraíso, né? Terra do Gerson Pérez, Do Gerson. e do Evandro, o grande mestre Evandro Barbosa. Evandro também. E foi, assim, muito legal. Foi muito prazeroso eu estar lá. É E, mais um assim, trabalho que você colocou a sua técnica para todos verem o resultado, né? pois é, e foi como uma equipe mesmo, né? A gente sentava, preparava para a Que partida, né? massa. Eu adoro o estudo em grupo. E acabou que nós ganhamos duas categorias. Nossa, Que fiquei muito massa. emocionado no dia lá. E a outra é quando o Roberto Molina foi campeão brasileiro. Ali foi uma Eu alegria muito assistia na grande. casa de xadrez com os alunos, o pessoal todo assistindo junto, aquela torcida, uma Eita, partida hiper pipoca, difícil, festa, barulho, tal. enfrentando o Cricor, né, que putz, é um super jogador É, brasileiro, grande mestre. Eu falei, nossa, será que vai ganhar? E sempre aquele pessimista, não, o Cricor não vai conseguir. E daquela confiança que ele ia conseguir, e acabou que ele conseguiu. E a história do Molina é muito bacana, Piscator, porque é, ele é de uma origem mais humilde, ele é uma pessoa que cresceu dentro do xadrez, os pais dele batalharam muito para ele conseguir chegar em algum lugar no xadrez, ele nunca teve assim uma questão financeira muito avantajada, agora, graças a Deus, ele está super bem de vida, ele está coisa indo boa. muito bem, mas ele é uma pessoa que veio de baixo e, por exemplo, né, E todas ele as não pessoas perde a origem dele. Desde que eu não conheço ele, é perde, não aquele perde. mesmo jeito, engraçado, conversador, atencioso, né? E ele nunca guardou mágoa de situações bem tristes que aconteceram. Quando ele foi campeão brasileiro universitário, ele não conseguiu passagem, não conseguiu ir para Ô, disputar. rapaz. E todos os outros que ganharam, que eram pessoas muito mais ricas do que ele, todos conseguiram. O único lacuna de brasileiro no I é a dele, exatamente, que não conseguiu apoio. Ele foi jogar Campeonato Brasileiro Juvenil em Marabá, no Pará, de ônibus, 3 dias de ônibus. Ixi, Chegou lá, perdeu a primeira rodada, ganhou as outras todas e não foi campeão. Quer dizer, teve muita dificuldade de apoio, teve muito pouca chance assim, para jogar. Depois que ficou famoso, depois que virou mestre, abre as portas. Né? Mas para ele chegar a ser mestre, ele realmente batalhou. Ele é um merecedor de tudo que ele conquistou na vida, que foi um lutador mesmo. é Ele gosta verdade. de me elogiar, eu fico muito feliz, mas ele que tem que ser bater palma, porque o cara
Fez bonito, viu? E Muito muita bonito. gente gosta dele, viu? Ele é muito querido. Sim, não, é uma pessoa muito amável, muito agradável, muito engraçada, né? Falei com ele, o pessoal te ama. Nas lives lá do sábado, todo mundo fala dele. Qualquer coisa, Molina, Molina, Molina. Que ele realmente é uma pessoa muito divertida, muito engraçada. E ele, as aulas que ele está dando lá, totalmente gratuitas, ele realmente ensina, né? Não é aquele, estou só me mostrando aqui que eu sou bom de xadrez, não. Ele mostra as É linhas, isso, bem exatamente. sincero. É, exatamente, Júlio. Ô, Então foi Júlio, muito emocionante para mim. agora vem a parte emocional, que é emocional para o público, porque vai lhe conhecer mais na sua emoção, mas para a gente vai ser divertido. Aí você disse, o quê? É chamada a pergunta maluca. Aí você disse, como é que é isso, Piscator? A pergunta maluca é o seguinte, eu vou criar uma história fictícia, vou botar você na história, e você tem que escolher das 3 alternativas qual a melhor para você. Lembrando que cada alternativa tem um lado bom e tem um lado ruim. Só que o público já sabe que qualquer pessoa, já passaram gente que queria a resposta a outra B e a outra C. Então, qualquer resposta é possível, só que a gente quer a explicação de você dizer que aquela escolha realmente vai lhe deixar feliz. Então, vamos lá para a pergunta maluca, para as pessoas conhecerem um pouco do seu emocional. Então, é o seguinte, Júlio, imagine o seguinte, o universo começou a analisar as pessoas, escolheu você pela grande contribuição do xadrez. Então, o universo disse o seguinte, olha, esse ser humano aqui, Júlio Lapertosa, vai ganhar um prêmio que ninguém no mundo ganhou. Então, ele vai ser imortal, você não morre mais. Só que, como você é imortal, você já sabe que só você vai estar vivo se um dia a raça humana acabar. Porém, você não vai precisar mais beber água, mais fazer suas necessidades, não vai envelhecer do jeito que você está, a sua consciência, todo o seu conhecimento vai ficar imutável. Então, você só faz expandir, mas regredir ou envelhecer nunca mais. Então, você vai ser imortal e vai ter todo o tempo para você se desenvolver. Porém, você é obrigado a escolher uma dessas 3 alternativas. Então, vamos lá. Primeira alternativa. Lembrando que tem o lado bom e o lado ruim. Primeira alternativa é só jogar xadrez que você vai fazer durante a eternidade. Porém, não pode falar, não pode ver ninguém, não tem nada para interagir. Apenas a pessoa senta, você vê, não consegue nem falar com ela nem nada, você joga, ganhando ou perdendo, essa pessoa sai, pode vir outra. Ou pode jogar várias vezes com a mesma pessoa. Então, você pode apenas viver jogando durante a eternidade toda. Porém, não fala, não escuta e não faz análise de partidas. Então, a primeira alternativa é só jogar na eternidade. A segunda, você não pode jogar, não vai ver pessoas, não vai falar com ninguém, mas todos os livros do mundo, com qualquer idioma, vão se transformar magicamente em tudo em linguagem brasileira, português, para facilitar aí sua vida. E você vai ter o tabuleiro e as peças. Então, você pode analisar, pode ler todos os livros, pode reler, vai viver eternamente lendo livro de xadrez e analisando partida. Mas não vai ver ninguém, nem vai falar com ninguém, não vai ouvir nada. Então, o primeiro é jogar, o segundo é só estudar e analisar a partida, e o terceiro é o seguinte, o terceiro, você não pode jogar, não pode analisar, só que você só pode falar. Só que falando, você não pode jogar uma partida às cegas. Se você disser A4, a posição C4 quando você jogou, não pode. Então, você só pode conversar agora, você pode conversar apenas com todos os ex-campeões mundiais que faleceram. Então, você vai conversar com os espíritos dos campeões mundiais. Pode puxar qualquer assunto, só não pode analisar a partida de cabeça e nem vai ter tabuleiro. Então, retrospectiva. Só jogar a eternidade, só analisar a eternidade e só conversar na eternidade. Porém, o público já sabe que qualquer resposta é possível. Agora, a gente quer o seu argumento para nos convencer que você vai ter certeza
que você vai ser feliz na eternidade, porque se você enjoar, você pode ter uma depressão na eternidade. O que você escolheria e por que escolheria? Ou essa da pergunta maluca, boa ideia. Eu ia ficar com a segunda opção dos livros, de analisar Certo. as partidas, porque, na verdade, é uma conversa, né? Você está interagindo, como você falou, com o autor ali, está passando as ideias dele. Uma partida é uma própria conversa, né? Uma partida de xadrez é um debate entre duas pessoas ali, né? É uma diversão muito grande, uma partida comentada. E na eternidade resolveria o meu maior problema, né? Que eu olho para a minha pilha de livros assim e falo, puxa, eu tenho que acabar isso antes de morrer, né? Ah, é verdade. Eu também sou da sua Falta linha o tempo, de né? gostar de muito ler mesmo. Poxa, que legal, que legal. E agora vamos ao checkmate emocional, que é a última parte. O que é o checkmate emocional? É o momento que você vai deixar uma mensagem que daqui a 20, 30, 50 anos, que vai estar eternizado sua entrevista, a pessoa termine ouvindo a sua frase e diz: gostei do Júlio, gostei do jeito dele, gostei da frase, realmente eu queria ter conhecido ele. Então, imagine daqui a muitos anos a gente já estando no céu aí e as pessoas poder saber da sua história contado por você mesmo, não contado pelos outros. Então, agora é o momento de você ir se inspirando, então, enquanto eu falo com o público, e você ir pensando aí, pode ser uma mensagem espiritual, pode ser uma mensagem direcionada aos pais que querem botar o filho no xadrez, pode ser para a população do xadrez, pode ser para a humanidade. É o momento de você deixar a sua mensagem e se despedir, e aí depois eu vou me despedir do público. Então, pessoal, presta atenção, abre o coração para ouvir o que o Júlio vai falar, que agora é a essência dele, finalizando e se despedindo da gente. Eu finalizo depois ou pode falar a frase agora? Pode falar, pode fazer a análise aí. A felicidade é o que todo ser humano busca. E ela está nas coisas mais simples. Se a gente faz o que a gente gosta, nós vamos conseguir ser felizes, vamos conseguir ter uma vida plena. E quando estivermos mais velhos, vamos olhar para trás e falar: nossa, minha vida foi muito boa. A gente vai morrer com consciência tranquila que fez uma vida muito boa. Vai dar um sentido muito grande à sua vida. Então, faça o que você gosta, procure o que você gosta, não se corrompa o seu desejo por nada. Isso vai te fazer feliz, com certeza. Ok, parabéns, Júlio. Simples, conciso e objetivo. Júlio, divulgue aí seu e-mail para aquelas pessoas que queiram lhe contatar, ter aula e tudo aí. Repita 2 vezes devagar para o pessoal anotar aí. Esse é bem facinho. Casadoxadrez.com é a página. Lá vai ter todas as informações, tudo que você precisa para ter aula comigo ou com Roberto Molina. Casadoxadrez.com. Pronto, casadoxadrez.com. Vai lá, pessoal, que tem informações, é uma pessoa super profissional e muito agradável de conversar. Então, Júlio, muito obrigado aí pela abertura do seu coração. Você falou muitas coisas legais, o seu livro, como construiu, as ideias, o amor pelo livro, o amor pelas pessoas que você tem a cada vez que chega no seu espaço para aprender. E eu vou lhe dizer, eu gosto muito de você, naturalmente. E ao público, pessoal, nós gostamos do xadrez no início pelo jogo, depois pela competição, mas gostamos muito do xadrez por saber que tem pessoas que têm um amor com o xadrez muito diferente um dos outros. Um gosta de colecionar livros, outro gosta de competir, outro gosta de ouvir histórias e outros gostam de estudar xadrez. Júlio é essa pessoa. Pode ter certeza que Júlio, quando eu encontro ele, eu chamo amizade de muitos anos. Quer dizer o seguinte, que se a gente parar para conversar, haja tempo para poder conversar tudo que a gente tem. Então, Júlio, parabéns aí pela sua empreitada, sua história, sua jornada com o xadrez é muito boa e são pessoas como você que faz a diferença nesse nosso país. E eu diria para as pessoas que nos assistem, muito obrigado e pare para pensar, xadrez é jogo, é esporte, é entretenimento, mas antes de tudo, xadrez é preparar você o tempo todo para pensar antes de agir.
E é isso que nos faz uma grande família. Por isso que na bandeira da FIDE é gens una sumo. Gens de genética, sumos, somos, e una, unidade. Então, Júlio, parabéns pela pessoa que é. Se cuide fisicamente, mentalmente, porque o xadrez precisa de você. Precisamos de muito mais professores empolgados, preparados para fazer uma diferença nesse nosso povo. Imagina no dia que a gente tiver 100% das pessoas sabendo movimentar as peças, com certeza será um povo que vai pensar muito antes de agir. Então, Júlio, Eu, parabéns pela pessoa que é. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade e a gente vai dando. eu agradeço, professor Piscator, pela oportunidade de estar aqui. A gente tem assim, muita coisa em comum, né? Essa paixão de ensinar as pessoas. E tudo que você falou, espero que um dia realmente aconteça. Todo mundo jogando xadrez. Vai ser um novo Brasil. Muito obrigado. Ok. Para vocês que estão assistindo, obrigado pela audiência. Divulgue as nossas entrevistas, porque pode fazer uma diferença na vida de alguém, de um pai, de uma criança, de alguém que está meio sem opções dentro de casa. Aprenda a jogar xadrez. Um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.